Começamos então o nosso projeto tentando conhecer um pouco o que os estudantes provenientes do continente africano fazem aqui na nossa Universidade de Santa Catarina. Nós estamos aqui na sede do Projeto Cadila e eu gostaria de perguntar para o professor Simba, ele contasse um pouco, se apresentasse e depois contasse um pouco para a gente como é que é o seu trabalho, que você está agora na fase de defesa, né, no seu doutorado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, né, pelo Instituto Cadila, que é Instituto de Estudos Africanos e das Diásporas. E é uma oportunidade para eu, em breves palavras, poder tecer algumas considerações em torno da pesquisa que eu desenvolvi, né, para o meu doutorado em literatura. Eu sou Simba José, sou de Angola e encontro-me no Brasil, mais especificamente em Santa Catarina, né? E Santa Catarina é um grande estado com várias regiões, vários municípios, né? Então a gente está falando a partir de Florianópolis, né? Mais precisamente na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu me encontro há 4 anos. Isto é desde 2019. Estou regularmente matriculado no curso de literatura, no Centro de Comunicação e Expressão, e a minha pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Subjetividade, História e Memória. Então, a minha pesquisa insere-se nessa linha de pesquisa. A seguir, eu gostaria de falar um pouco sobre a pesquisa em si, de doutorado, né? Que se intitula Espaços de Enunciação de Memória a partir de canções em trânsito, né? Canções essas que são cantadas em 2 regiões fundamentalmente. Quando faço alusão aos rios, é para pensar as manifestações sociodiscursivas que se dão em vários lugares de convivência, no contexto banto ou congo mais especificamente, mas que também vão ser manifestações sociodiscursivas que vão ter outros lugares onde vão ser, vamos assim dizer, performatizados. No caso dos rios, refiro-me a 2 rios fundamentalmente, e estes encontram-se localizados na província do Zaire, que é uma das províncias de Angola, mais especificamente no município de Coimba, né? Os rios são vários, mas a minha pesquisa incide sobre 2 rios fundamentalmente. Um que é o rio Quilo e o outro que é o rio Bulunga, cujas nascentes estão no município de Coimba, e o transcurso dessas águas chega até a República Democrática do Congo, onde se estende, né, para o resto deste país. E na região sul, eu trabalho com cantos cantados por mulheres da região Vingundo, mais especificamente da província do Huambo. Mas claro, o Huambo é uma província grande, né, tem 11 municípios, sendo que um deles é o município de Cunha, onde eu fiz a pesquisa de campo. Aí, nessa região, eu coletei cantos em atos performativos que se dão nas chamadas polohandas, ou seja, pedras que vão ser espaços de interlocução cênica, embora se reconheça que tem outras configurações, que depois eu posso comentar. Então, o que é que acontece? Nos rios, voltando um bocadinho para o que eu disse anteriormente, são cantados vários cantos por mulheres. E as mulheres nessa região ocupam uma parte do rio que se chama Ianda, porque a cartografia reconhecida pela população, né, dessa região, pensando o espaço rio, vai ter uma região que se chama Zulu,
que é a região do rio aonde os homens acorrem para se instalar e desenvolver certas atividades, como pescar, se for o caso, como tomar banho, por exemplo. E as mulheres ficam na região Yanda, que é a região de baixo. E as mulheres, por sua vez, realizam várias atividades, algumas domésticas, claro, como é o caso de lavar a louça, né, lavar a roupa, enfim, também tomam banho nesses lugares e também pescam em rios. Só que para além de todas essas atividades que eu mencionei, as mulheres fazem da correnteza dos rios como espaços de interlocução cênica. Ou seja, nesse sentido já se pode entender de antemão que os rios, né, vão ter algumas configurações. Por um lado, rios como comunidades, justamente porque a cosmovisão, a cosmopercepção dos povos considerados Bantu ou Congo de forma mais particular, né, só para especificar, que são vários povos, acredita-se que os rios, como as águas, fundamentalmente, né, sejam elas dos rios, dos lagos, etc., vão ser comunidades no sentido em que há gênios da natureza que habitam nelas, que podem ser considerados como Simbi, por exemplo. Então, essa comunidade de outros seres, de outras forças vitais, né, que habitam o espaço Congo, nessa dimensão espiritual. Mas os rios também vão ser considerados como comunidade, justamente porque seres viventes, no caso de mulheres, homens, crianças e todas as pessoas de todas as idades, acorrem para os rios para praticar várias atividades, sejam elas domésticas ou socioprofissionais. E os rios, como espaço de socialização e para a socialização, vão ser ocupados por pessoas. Então, as fofocas vão circular nos rios, várias atividades como a pesca. Então, há um manancial de conhecimentos que é compartilhado nos rios, né, por esta comunidade de pessoas que acorrem para esses lugares. Mas não é tudo. Os rios também podem ser considerados como espaços de interrupção cênica. Isto é para pensar o rio como palco. Hoje, dentre outras atividades desenvolvidas pelas mulheres, mais especificamente, os rios vão ser esse lugar de interlocução cênica, justamente porque são ocupados também para que elas realizem rituais performativos que envolvem o canto, né? E são várias as canções que elas cantam nos rios. E relativamente às canções, é preciso tecer algumas considerações que eu acho fundamentais. Que é preciso a gente pensar tipos de canções, ou seja, há canções de circulação comunitária que chegam aos rios por intermédio dessas mulheres, por intermédio das crianças, e elas cantam, elas dançam. O que quer dizer que existem textos de circulação comunitária que são cantadas nos rios, porém existe uma espécie de canções que não chegam a circular facilmente nas comunidades. E por quê? Porque as mulheres têm a sua visão de mundo, têm a sua percepção sobre as coisas e entendem que a maneira como as relações de poder se dão no contexto social faz com que elas, de alguma maneira, entendam que existem discursos produzidos e, consequentemente, controlados e punidos. Nesse sentido, elas entendem que a liberdade que elas têm para cantar sobre determinadas questões nos rios não é a mesma liberdade que elas têm no contexto da comunidade. O que quer dizer que nos rios vão circular canções cuja circulação será restrita àquele meio. E apesar disso, muitas vezes por via das crianças que frequentam esses lugares, essas canções acabam chegando às comunidades nos momentos de lazer, de recreação. Então as crianças vão ser, de certo modo, as interlocutoras para que essas canções atravessem essa esfera restrita para se colocarem na ordem social.
mas com algumas restrições, porque em alguns casos esses cantos de mulheres vão ser uma afronta contra os homens, porque elas se sentem injustiçadas muitas vezes, né, por várias situações que ocorrem, e elas cantam inclusive trazendo a ideia de escárnio, né? Então é isso que muitos homens não querem ouvir. Então esta é uma das razões que faz com que elas não cantem tudo, né, nos meios sociais, no meio de convivência. Os rios, como eu falei anteriormente, têm várias dimensões, né? Uma outra dimensão do rio, né, e é isso que eu trago na minha pesquisa, é pensar o rio não só como comunidade, como eu falei anteriormente, mas também não só pensar o rio como instituição social, não só pensar o rio como espaço de interrupção cênica, mas também pensar outras dimensões do rio. E eu cito, o rio também vai ter as seguintes dimensões. Exemplo, rio como tambor. No contexto angolano a gente diria rio como batuque. E por quê? Porque as mulheres, quando ocupam esses rios para trabalhar e para cantar, por exemplo, elas socorrem-se da correnteza da água, do rio, né, para tocarem o tambor da água, que em Kikongo, no contexto do Zaire, por exemplo, o Is, por exemplo, a palavra comum para designar o tambor da água, nesse sentido, é o quincubo. Né? Então, à medida em que elas tocam o tambor da água, né, porque elas não levam os tambores convencionalizados para os rios, então elas fazem da correnteza da água o tambor. E elas realizam vários movimentos corporais, né, que envolvem os códigos cinésicos, são vários movimentos, e à medida em que elas movimentam as mãos para o fundo das águas, ora para o fundo, ora para a superfície, desenvolvem e praticam várias performances que se dão por via do corpo e que vão produzir sonoridades e que estas vão variar de intensidade e de harmonia também por conta da própria letra a que a canção, por exemplo, faz alusão. Então, o rio também nesse sentido vai se configurar como tambor. Mas não é tudo. O rio também vai ser uma poética tonal. Ou seja, vai ser também no rio onde se impregnam mensagens significativas por via do tambor. Ou seja, esse tambor da água, né, a que fiz referência, vai ser um lugar de memória para onde se impregnam ou onde se impregnam outras linguagens. E há mensagens que as mulheres muitas vezes não vão dizer utilizando a palavra nesse sentido acústico, mas a palavra vai ser sonorizada por via do tambor d'água. E depois há uma questão, Kikongo, como tantas outras línguas do grupo Banto, é uma língua que reconhece tons. Então, os tons, nesse sentido, acabam sendo reproduzidos, né, nesse tambor d'água. Então, para dizer o que em jeito de conclusão, né, desta parte que faz referência à região Congo, é através desses cantos que as mulheres expressam o seu sentimento, as suas angústias, né, os seus sonhos, as suas frustrações, né, também recriam, elas cantam alegremente. Então, há também canções que elas cantam que refletem o dia a dia, né, de questões políticas, por exemplo, que Angola enfrenta. E algumas vezes, inclusive, essas canções vão ser espécie de discurso político nesse sentido. Rios como comunidade, como instituição social, rios como espaço cênico, rios como, digamos, tambor, e também rios como poética tonal, justamente porque os rios vão ser esses lugares onde vão ser impregnadas mensagens, e estas são composições poético-musicais sonorizadas por via do quincubo, que é o termo genérico, né, na região do Zaire e Luís, por exemplo, que vai remeter para tambor da água, né?
Então há mensagens que elas, no caso as mulheres, não vão dizer falando, né? Utilizando a palavra nesse sentido acústico, né? Mas elas vão falar por via do tambor, que é esse tambor d'água. E aí se trata de uma poética tonal justamente porque o Kikongo, assim como outras línguas de matriz banto, vai ser uma língua tonal. Então, os tons vão ser reproduzidos por via do Kinkubo. E o Kikongo tem fundamentalmente dois tons, altos e baixos. E o que vai caracterizar este tambor nesse sentido é a repetição, ou como vão dizer vários autores, a questão da reduplicação. Né? Ou seja, os sons são multiplicados, na verdade, para remeterem aos tons e, consecutivamente, os tons vão remeter inevitavelmente ao próprio texto, que pode ser oralizado e que não deixa de ser um documento. Porque o texto, nesse sentido, vai ser documento justamente porque está investido nele uma aura simbólica, uma aura histórica, mítica também. Então ela é uma fonte histórica nesse sentido. E por outro, a pesquisa abrange manifestações sociodiscursivas que se dão nas pedras da região Ovimbundo, né? Polohanda, que é uma palavra muito comum, sobretudo entre o Ambo e Cunha, que vai remeter para pedras, mas é bom que se diga de pedra, as pessoas de lá fazem referência, que é um rochedo de forma circular, né? Onde as mulheres vão geralmente às manhãs e transportam para lá o milho, né? Depois da colheita, depois de secar, né? O milho é levado para os rochedos, onde ele vai ser triturado ou moído. Quando a gente não fala, por exemplo, das moagens mecanizadas. Então elas têm, nesse sentido, as pedras como uma moagem também. Por isso é que na pesquisa, inclusive, eu relato que se trata também de uma empresa feminina. Mas também as pedras, ou Polohanda, vão ser uma instituição social, porque as mulheres se cruzam, elas interagem, elas conversam sobre vários aspectos que têm a ver com a sua condição humana. Desde a partilha de conhecimento, desde o ensino, as mensagens. Ou seja, também uma escola nesse sentido. Porque há trocas, há aprendizado, há ensino, há aprendizagem. Os rochedos, para além dessas dimensões que eu fiz referência, vão ser também espaços de interlocução cênica, assim como os rios, embora os rios tenham outras características que eu fiz referência. E quando elas ocupam esse espaço para cantar, elas cantam em Umbundo, que é a língua do povo de língua, digamos, Umbundo. E as canções que elas vão cantar acabam por refletir o dia a dia das comunidades. E há uma questão que eu gostaria aqui de citar, né? Tem precisamente a ver com um contraponto, né? Ou até diria um ponto em comum entre o que acontece nos rios Congo e o que vai acontecer nas pedras. Tem canções que elas vão cantar que são de circulação comunitária, ou seja, são cantadas noutros rituais performativos em contexto comunitário. Só que tem canções que elas vão cantar nas pedras que são restritas àquele meio, porque elas entendem que os discursos são controlados. Também tem discursos que são punidos, são vigiados. Então, elas preferem cantar algumas só nas pedras, né? Como a questão da violência doméstica, que elas acham que não adianta dizer isso diretamente, porque pode causar desconforto, por exemplo, entre outras questões que elas preferem não contar. E assim, de uma maneira geral, essas canções vão ter várias temáticas, né? Desde a questão do divórcio, a questão da poligamia, né? A questão da violência doméstica, a questão do amor ao trabalho, a questão do respeito mútuo, solidariedade, generosidade, enfim, são várias as temáticas que vão predominar esses cantos, que também não deixam de ser documentos. Então, em síntese, a pesquisa vai trazer esses elementos para nos ajudar a perceber as memórias, né, que são performatizadas por via
desses documentos que são as canções. Tanto aquelas que são cantadas por mulheres da região Congo nos rios, quanto aquelas que são cantadas por mulheres ouvindo nas pedras. Neste caso, rios e pedras, inclusive eu comento isso, não deixam de ser essa assembleia a céu aberto, né, das mulheres, onde elas têm vozes para falar de tudo quanto elas acham que vale a pena narrar, né, que vale a pena contar, né, que vale a pena transmitir. E tanto as mulheres nos rios quanto as mulheres nas pedras, elas são simultaneamente performers, ou seja, cantoras, mas ao mesmo tempo a audiência de si mesmas, porque esses lugares são inacessíveis para os homens. Então, em breves palavras, a pesquisa vai trazer essas questões. Talvez, se fosse para comentar algo a mais, seria dizer assim: no processo histórico que abarca essa questão de comércio transatlântico, conforme a historiografia registrou, né? Pessoas africanas escravizadas, trazidas para as Américas, e que a América, nesse sentido, né, para particularizar, vai ser também esse lugar onde vão se operacionalizar os trânsitos, e de várias maneiras. Né? Porque esse fluxo migratório, independentemente das condições históricas que favoreceram, implicou inclusive o trânsito de memórias, de histórias, de subjetividades. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Curiosamente, as canções cantadas nos rios, na região Congo, também são cantadas entre os Baka, na região de Camarões, e na região, algumas regiões do Gabão, que são 2 países africanos. Mas o problema não para por ali. São cantos que, por via desses fluxos migratórios, chegaram até a Venezuela. E na Venezuela esses cantos são cantados. Inclusive há um documentário super interessante que vai fazer alusão a essa questão. Agora, quanto às canções cantadas nas pedras, mesmo no Brasil, elas existem, mas claro, com outro formato. Né? As chamadas canções de trabalho, né? Que também vão privilegiar a trituração do milho. Então são manifestações culturais que não só estão em África, mas também estão na diáspora, nesse sentido. Então, nesse sentido, pesquisas sobre história afro-brasileira e africana deve ser uma pesquisa que privilegie a circularidade, o movimento, e vá ao encontro dessas outras memórias, para onde elas se estendem, quanto em África, quanto na Europa, quanto na América, e em vários suportes, em livros, em produtos culturais como filmes, literatura, artes, escultura, tudo quanto é lugar de memória. Então as pesquisas deveriam acentuar essa questão, estar atrás sempre desses trânsitos, que é preciso a gente continuar a radiografar a história, tanto de África quanto das diásporas. E acredito que o Instituto Cadila pode muito trabalhar nesse sentido, né? Para engrandecer cada vez mais a produção de conhecimento, né, por parte de pesquisadores africanos e não africanos, para que esse diálogo seja cada vez mais forte. Também no sentido de a gente pensar a reescrita da história, a partir das várias áreas do conhecimento. A restauração da história, que também é uma coisa muito interessante. E por outro, também a questão da descolonização do conhecimento. Então, são essas poucas palavras que eu tenho para finalizar a minha fala. E eu agradeço mais uma vez. Tondele!